Até hoje, 19 anos mais tarde, o ano que vem vão ser 20 anos, ninguém de nós, sobreviventes e familiares, entende por que nunca foi promovido desde a administração da instituição uma investigação séria e profunda sobre os acontecimentos no Iraque. Aquele carro-bomba foi diretamente para o Sérgio. É uma ferida que marcou... desculpa. Tudo bem. Só preciso dar um respiro. Sem problema. Era mais um dia cheio no quartel-general da Organização das Nações Unidas em Bagdá, no Iraque. Sem qualquer vistoria, o motorista de um caminhão com cerca de 450 quilos de explosivos se aproximou do muro do prédio. Logo depois, a explosão. Lá dentro estavam quase 300 funcionários. Entre eles, o então alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Sérgio Vieira de Mello, e a companheira dele, Carolina. Sérgio e outras 21 pessoas a serviço da ONU morreram no atentado terrorista. O Domingo Espetacular recebeu no Rio de Janeiro Carolina Larriera. Atualmente, ela mora na Argentina, onde está escrevendo um livro. Qual responsabilidade cabia a quem? Qual foi o contexto e as circunstâncias no Iraque nesse dia? Quais foram as motivações dos que perpetraram esse atentado? Eu gostaria de ter essa resposta. E onde estão as responsabilidades individuais? Né? Quem falhou? Quem falhou? E também não vamos esquecer que o Secretariado das Nações Unidas, que é a administração das Nações Unidas, como nosso empregador, tinha responsabilidade da nossa segurança. Por que é que nós nunca recebemos nenhuma resposta? Filho do diplomata Arnaldo Vieira de Mello e da professora Gilda dos Santos, Sérgio Vieira de Mello levou uma vida itinerante desde a infância. Estudou filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e finalizou o curso na Sorbonne, em Paris, na França. Logo depois, entrou na ONU. Sérgio conseguiu um contrato temporário de revisor de francês no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e logo foi efetivado como assistente na sede da agência. Era o início de uma história que colocou o brasileiro na lista de destaque da diplomacia mundial. A primeira missão, aos 23 anos, foi em Bangladesh, como funcionário de campo. E as viagens não pararam mais. Sudão, Chipre, Moçambique, Peru, Líbano, Camboja, Bósnia, Ruanda, Congo, Kosovo e Timor-Leste. Um gestor de crises extremamente carismático. O então secretário da ONU, Kofi Annan, disse que o Sérgio era a pessoa para resolver qualquer problema. No Camboja, ele negociou a repatriação de 360 mil refugiados. No Timor-Leste, Sérgio liderou a tarefa mais desafiadora da carreira: acompanhar a transição de independência do país que estava sob domínio da Indonésia. Ele era praticamente o presidente de um país que ainda não existia, porque aquele país ia ser declarado ainda como independente naquele processo. Maurício Giuliano foi voluntário nessa missão. O Sérgio, até hoje considerado um herói, é um exemplo de um chefe que tinha experiência no terreno, era perto das pessoas, perto dos seus colegas, como humano, como pessoa, antes de chefe, perto da população. E acho que foi isso que lhe permitiu ter uma relação excelente, não só com a sua imensa equipe da missão, com seus colegas, mas também com a população local. E foi trabalhando que Sérgio encontrou o amor.
Foi no Timor-Leste que Sérgio conheceu uma argentina, economista formada em Harvard, funcionária da ONU que integrava também a equipe nessa missão de reerguer o país. Carolina, foi lá que começou essa história de amor de vocês, né? Descobriram que tinham muito em comum, inclusive a mesma atividade nos momentos de folga. É verdade, Paloma. Eu conheci o Sérgio Vieira de Mello, em Dili, a capital de Timor-Leste. Ele era, na época, o único brasileiro e eu era a única argentina. A gente também descobriu que tinha gostos similares, que tinha atividades similares, que a gente tinha um modo de ver a vida de forma similar. Sérgio era carioca e botafoguense. Nunca integrou o corpo diplomático brasileiro, mas tinha muito orgulho do Brasil. O Rio de Janeiro era o lugar do Sérgio no mundo. A gente ia direto para o Arpoador, que ficava um quarteirão da casa da Dona Gilda, e ele entrava no mar e só depois de dar esse primeiro mergulho, ele saía e ele dizia, ok, agora cheguei. E era no Rio que ele pretendia levar uma vida mais tranquila com Carolina. Sérgio já havia sido casado e tinha 2 filhos, mas nunca tinha pensado em diminuir o ritmo de trabalho, até aquele momento. O nosso futuro tinha a ver com estarmos juntos, com armar uma família, com conectar com as nossas raízes, com ficar aqui no Brasil e ter uma vida. Enquanto eles faziam planos, um atentado provocou a morte de mais de 3.000 americanos. George W. Bush, o presidente dos Estados Unidos na época, anunciou uma guerra contra o terrorismo. Com o sucesso na missão no Timor-Leste, Sérgio foi nomeado pelo secretário-geral Kofi Annan Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, a maior posição que um brasileiro já ocupou na organização. Mas o cargo chegou em um momento turbulento. Os Estados Unidos divulgaram um motivo para o conflito contra o Iraque: acabar com as armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein. As tropas americanas tomaram a capital, Bagdá. A ocupação provocou um clima de insatisfação popular e muita violência. A ONU ela não aprovou a intervenção no Iraque, né? Foi uma intervenção à margem do Conselho de Segurança. Né? A ONU promoveu uma legitimação pós-facto, né? Então, depois já da invasão, né, ela decidiu participar, né, das ações no país. Reconhecido como grande negociador, Sérgio foi escalado para representar a ONU no Iraque. Foi uma espécie de teste final, uma etapa final antes dele possivelmente ser indicado como secretário-geral da ONU, porque basicamente todo mundo falava, se ele conseguir lidar com essa situação no Iraque, ele terá todo o apoio dos Estados Unidos. E o Sérgio queria ir? Não, o Sérgio não queria ir, ele nunca quis ir. Ele foi forçado a ir ao Iraque. Ele acabou indo ao Iraque para ser congruente com sua própria história. Mas ele não queria ir, ele nunca quis ir. Carolina lembra que os dois já tinham data para ir embora e passagens compradas. Sérgio foi muito taxativo com o secretário-geral da ONU que tinha enviado ele para lá. Foi muito taxativo que ele não ia ficar. O jornalista Jamil Chad entrevistou Sérgio 2 dias antes do atentado. Então perguntei para ele, eu me lembro, como é que os iraquianos estavam vivendo aquela situação. E ele fez uma ilustração muito forte. Ele falou, você imagina se tanques americanos estivessem ocupando Copacabana? Como nós, brasileiros, nos sentiríamos? É assim que eles estão se sentindo. Durante o período no Iraque, Sérgio fazia questão de deixar claro que a ONU era independente. Não estava lá a serviço dos Estados Unidos. Ainda assim, a sede da organização seguiu no radar terrorista. E exposta, sem segurança, virou um alvo fácil. O 19 de agosto foi o atentado e marcou um dia antes e depois na minha vida.